Oi, pessoal. Bom dia. Eu sou a professora Lucileila, sou assistente social e ensino na FATEM há uns 8 anos, mais ou menos, né? Eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, né? Eu passei algum tempo da minha vida elaborando projetos e captando recursos, tanto era gestora de uma ONG, quanto também representava essa ONG nos espaços de relações institucionais, né, em conselhos de direitos e nas conferências, em orçamentos participativos, em vários espaços de participação da sociedade civil organizada, né? Também fui assessora de duas organizações internacionais, uma é a ONG Visão Mundial e a outra é a ONG Child Fund Brasil, né? Todas duas são internacionais e eu era contratada para assessorar as associações, né, que eram vinculadas a essas organizações na área de avaliação, de monitoramento e também de sustentabilidade dessas organizações. Na área de sustentabilidade, a gente tinha 4 pilares, né? Que era o econômico-financeiro da organização, a articulação política, a questão ambiental, né, do entorno e também o fortalecimento da própria equipe técnica e da diretoria e da juventude daquela localidade. Bem, dentro desses processos, a gente trabalhava com os diversos atores sociais, né? Que é a nossa disciplina, né? A nossa disciplina de atores sociais e planejamento de políticas públicas e sociais, né? Bem, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive em uma dessas organizações. Eu tive em várias, mas uma muito especial que foi no Child Fund Brasil, onde eu assessorava uma região, que é a região do Vale do Curu. Não sei se vocês conhecem, né? Alguns de vocês é do Paracuru, né? Eu vi na relação. Então, eu visitava associações do Paracuru, do Trairi, do São Luís do Curu. No começo tinha em Paraipaba e logo a ONG fechou, então não fui logo, não fui para lá, né? Pecém, ali Itaíba, que tudo é São Gonçalo do Amarante, né? Itapipoca, Sobral. Então, essa região, eu sei que Sobral não é Vale do Curu, né? Mas vai até Itapipoca, ali, aquela região. Então, tudo ali eu fazia visitas nas organizações que eram vinculadas ao Child Fund Brasil, vocês devem conhecer, né? O antigo Fundo Cristão para Crianças, e onde tinha uma associação que era vinculada, que recebia esse recurso internacional, a gente fazia um apoio financeiro, técnico e também de monitoramento e avaliação dos projetos sociais que eram desenvolvidos, bem como a gente fazia formação com equipe técnica, liderança, né, e jovens, para eles desenvolverem a sustentabilidade da própria organização. Bem, com isso a gente lidava com os diversos atores sociais. A gente tem uma linguagem que chama também de stakeholders, né, que é todos que estão em volta da organização não governamental. Quem são? É desde o fornecedor, né, de alimentos, aquele que a gente compra os alimentos ou os materiais didáticos, até os usuários do serviço, que são os associados, né, daquela organização, os que são atendidos, beneficiários. Aí também tem os parceiros, que é aqueles que sustentam a organização, assim como tem os atores sociais, né, que também faz parte dos stakeholders, né, da organização. Os comunitários, as lideranças comunitárias, lideranças religiosas são atores sociais importantes, porque eles, de alguma forma, podem contribuir com a gente numa organização ou numa política, né? Você pode ser até do Estado,
mas são pessoas estratégicas, os líderes religiosos e líderes de associação, são atores sociais estratégicos para as articulações das políticas, para a organização dos processos, para a organização comunitária, para fazer uma pesquisa, um diagnóstico comunitário, ok? Então, a gente trabalhava com essas cidades do Vale do Curu e nós tivemos um grande desafio de fazer um planejamento estratégico de 10 a 15 anos. E com isso a gente estudou o que a gente conhece como teoria da mudança, né? A gente começou a fazer uma pesquisa, um diagnóstico, né? Que fazia com que a gente conhecesse aquela realidade de cada cidade. Então, a gente primeiro o que fez? Treinou os diversos atores sociais. A gente convocou lideranças religiosas, lideranças de associação, os diretores da organização, que eram os pais, né, das crianças, né? A equipe técnica, a juventude. Então, a gente chamou em cada cidade e fez uma formação, né, com eles na área de, primeiro, de pesquisa, né, onde eles fizeram toda uma pesquisa na própria cidade. Essa pesquisa tanto era questionário, quanto também era coleta de dados secundários, que era nas secretarias de saúde, de assistência social, né, dados que já existiam, né, IBGE. Quanto também a gente articulou para o planejamento estratégico, a gente fez uma pesquisa de grupo focal, né, por segmentos. Como é isso? Por idade, né, grupos com crianças, pesquisas com crianças, grupos com adolescentes, grupos com jovens e grupos com adultos. Aí misturava mulher e homem, né? Cada um desses grupos tinha facilitadores que coletavam as perguntas e tinha uma linguagem estratégica. Então tinha todo um passo para pesquisa, para realizar pesquisa, para depois elaborar um planejamento estratégico. Primeiro a gente convocou os atores sociais daquela região, preparou esses atores sociais como? Com qualificação técnica, né? A gente formou a equipe para fazer a pesquisa, tanto fazer as entrevistas, quanto também os grupos focais, com várias metodologias, com mapa comunitário, árvore de problemas, que vocês vão ver, árvore de soluções, o diagrama de Venn, né? E aí a gente começou a fazer a qualificação, né, para os atores sociais e depois, inclusive, a gente visitou até Câmara de Vereadores para ver quais os vereadores tinham interesse de participar dessa pesquisa, né? E lá no São Luís do Curu nós tivemos a presença de um vereador, o restante não quis, não se interessou, as outras cidades, mas lá na São Luís do Curu houve uma presença de um vereador, né? Então a gente foi formando esses atores sociais, o primeiro passo, que é o passo de preparação, né, dos atores sociais, e depois da preparação foi a aplicação da pesquisa. Esses atores sociais fizeram as pesquisas, né, de questionário, que é essa pesquisa primária, de perguntar à comunidade. Aí cada cidade era entrevistado entre 200 ou 300 pessoas, que era a margem de erro que a gente fez de até 5%. E depois a gente começou os próximos passos, né? Que é de sistematizar o plano, de transformar em elaboração de uma política e fechar um relatório de síntese de cada área. E depois da grande área do Vale do Curu. Então foi essa a experiência. Eu poderia falar mais, mas o celular só deu 9 minutos.